Olá, amados, graça e paz. Nós estamos de volta com mais um dos nossos vídeos e hoje queremos falar sobre a continuidade dos espíritos familiares que atuam através das imagens de escultura. Nós estamos dando continuidade àquele vídeo que a gente lançou essa semana. E hoje nós vamos ver um versículo da Palavra de Deus, Gênesis 31, 19. Tendo Labão ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia a seu pai. Que coisa interessante, né? Por que ela rouba os ídolos do pai? O sogro de Isaac era idólatra e a esposa de Isaac aprendeu esse tipo de crença do pai. Ela herda essa, porque seu pai fazia isso, os filhos também aprendem a fazer. Quando o marido fugiu por causa da injustiça praticada pelo sogro, como você sabe, ele enganava Labão, ele se sente injustiçado e foge, levando a família para a terra de Canaã. Raquel levou os ídolos do pai, furtando-os. A pergunta é: para que Raquel queria esses ídolos? Certamente para continuar servindo-os, não é? E fazendo a eles as suas orações. Eram deuses familiares feitos para a proteção da família. Eram os chamados terafins, que eram os ídolos de família, que eles tinham como protetor da casa. E como ainda hoje existe, né, crenças nesse sentido de acreditar que a imagem pode atender a alguma coisa, como eu disse no vídeo passado, que a Bíblia dá a entender que os ídolos respondem. Então, hoje ainda existe a crença nos ídolos, nos chamados santos protetores, né, da família. Então, vemos que Labão não ia bem nos seus negócios e os seus deuses, a quem ele servia, não estavam conseguindo ajudá-lo, e ele reconhece isso, que os seus ídolos não estavam conseguindo ajudá-lo. Ele reconhece que o Deus de Abraão era melhor do que os seus deuses, e isso fica claro quando lemos Gênesis capítulo 30, verso 27. Quando ele diz: Labão lhe respondeu, isto é, a Jacó: ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Então, o que explica que os ídolos dele não estavam valendo muito. Diz alguns escritores que o roubo de ídolos era punido com a morte de quem os roubasse, né? Existia uma lei lá naquela região de Harã, onde eles moravam, que quem roubasse os ídolos e fosse pego poderia ser punido com a morte, quando o encontrasse então o ladrão. Por isso é que Isaac, não sabendo, ou melhor, Jacó, não sabendo do roubo dos ídolos da sua esposa, disse: com quem encontrares os teus ídolos, esse seja morto. Ele jamais imaginava que a mulher tinha roubado os ídolos. Eram conhecidos como os terafins, eram ídolos familiares, ou seja, cada família tinha seus ídolos. Como os ídolos não são neutros, como eu já expliquei no outro vídeo,
Os espíritos agem por meio dos ídolos e dessa forma os espíritos se tornam familiares, né? Se tornam espíritos familiares, isto é, que acompanham a família. Eles são servidos e adorados via ídolos, ou como se conhece modernamente, como santos. O texto de Isaías 8:19 refere-se a espíritos familiares. Olha como o texto diz: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que xixiriam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías capítulo 8, versículo 19 e versículo 20. Muito bem. Então, esse texto ele fala de espíritos familiares consultados, ou consultando, melhor dizendo, né, os mortos, ídolos que eram usados para essa consulta. Então, esse texto ele fala dos espíritos familiares, consulta aos mortos, idolatria, tudo aparece aqui. Como eu já disse, os espíritos viviam e acompanhavam famílias e seus consultores, as pessoas que o invocavam. Os consultores normalmente são membros da família. Hoje ainda é assim. A prática continua por meio dos ídolos em nossos dias, por famílias que praticam o culto à idolatria, o culto idólatra, que se perpetuam através dos descendentes. Veja, por exemplo, o capítulo 29 de Isaías, versículo 4, diz assim: então lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz, como de um fantasma, como de um cochicho, a tua fala desde o pó. Então, como vemos, esse texto ele fala de pessoas que estavam sob influência de um espírito. Um dos casos mais conhecidos de manifestação de espíritos familiares é o da feiticeira de Endor, que foi consultada por Saul. Numa outra oportunidade, mais para frente, quero trazer uma palavra mais específica sobre o caso de Saul. 1 Samuel 28:8. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram à mulher. Ele disse: peço-te que me adivinhe pela necromancia, que me faça subir aquele que eu te disser. Ele foi supostamente invocar o espírito Samuel. Então, concluindo, ela não viu somente um espírito, mas legiões de demônios. E esses demônios são chamados ou conhecidos deuses, as mesmas que se alojam nos lares, perturbam famílias, causam sérios problemas a quem os serve e o invocam sem saber que foram enganados. Esses espíritos ficam quietinhos, motivo pelo qual eles passam anos sem serem percebidos, indo aos cultos, participando de reuniões, levando as pessoas sobre quem tem a influência a cometerem pecados,
desvio de caráter e darem péssimo testemunho, o que é prejudicial para o reino de Deus, como não são descobertos a tempo e não são confrontados, acompanham famílias por gerações, causando a escravidão espiritual, que é o título do meu livro. Então, esses demônios acompanham a pessoa até no culto. Por que as pessoas se manifestam, às vezes, com libertação? Porque os demônios estão junto com a pessoa. Deus abençoe. Até o próximo. No próximo, nós vamos falar sobre herança espiritual. E até lá, então, em nome de Jesus.